Queridos colecionadores, tudo bem com vocês? Um episódio aqui do Jardineiros Urbanos por Fly para dar mais alguns destaques, trazer mais um pouco dos temas e conceitos relacionados a esta nova vertente, a esta nova tendência que iniciou-se em 2022, mais nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, e que já começa a despontar por aqui com um pouco mais de atenção. Vou trazer aqui um pouco de alguns temas avulsos, que não necessariamente existam correlação entre si, mas todos fazem parte aí dessa temática principal dos Anthuriums híbridos, ou das linhagens, ou dos ecótipos. Um dos primeiros pontos que eu já citei e reforço aqui é a forte influência dos colecionadores, pessoa física, eu, Cássio do Plantiverso, e esse é outro carinha que merece um destaque aí quando o assunto é híbrido de Anthuriums. O carinha tá aí desde 2019 com este olhar, com esta atenção, com esta vontade, e ele gentilmente tem lançado novos conteúdos aí no feed do Instagram Plantiverso, trazendo um pouco do seu conhecimento, das suas práticas, do empirismo que ele praticou aí nesses anos todos, desde 2019, alguns resultados e tudo mais. E ele é um dos caras aí que representa o colecionador influente nesse rolê e representa também todos os demais colecionadores que eu tenho citado aqui e faço questão de citar neste contexto de híbridos principalmente. Então sim, há alguns colecionadores, o rolê da coleção é pequeno, e quando o assunto se especifica ainda mais assim, fica menor. Então dá para contar nos dedos, embora existam, alguns colecionadores brasileiros já depositando energia, muito prazer e muita energia nesse tipo de vertente da coleção das aráceas. Vocês já vão notando aí que concomitantemente nos Instagrams das produtoras mundiais é isso que tem povoado, a princípio Anthurium híbrido. O Cássio do Plantiverso, dentre os demais colecionadores que já estavam aí à sua maneira, cada um dando um tom, uma cor para este contexto da hibridização de Anthuriums, estão aí organicamente gerando conteúdos sobre este tema, entre os outros subtemas que envolvem essa relação toda. Para atualizar o tema então Anthurium híbrido, eu estou aqui com o indivíduo, uma variedade do Anthurium Veitch com Dorayaki. Veitch mãe, Dorayaki pai. Lembrando que o primeiro nomezinho lá antes do X corresponde sempre à planta que recebe o pólen, a matriz. Nesse rolê dos Anthuriums híbridos, além das nomenclaturas ficarem um pouquinho mais extensas aí, como a gente vai notar, além de nomes que começarão a ser criados para essas variedades híbridas, principalmente as breeds, e a gente já vai falar um pouquinho mais da diferença entre linhagem, breed e híbridos. Outra característica dessa cultura de coleção de híbridos é o que? É o detalhamento. Variedades híbridas naturais como Joep, espécies puras, principalmente aquelas que já têm uma relevância na cultura de coleção de plantas, elas são muito características, e o olho rapidamente, ou depois de um tempo mais curto, o olho do colecionador costuma observar e reconhecer com mais facilidade, com certa velocidade. Então, o Philodendron patrici, o Veitch, o Araucoianum, o Philodendron X. Joep, o Charone, o Tenui, o Anthurium Crystallinum, o Anthurium Magnificum. Eu vou citando esses nomes e numa média aí vocês conseguem trazer já na cabeça o jeitão, a forma de cada uma dessas variedades ou espécies que eu mencionei. Quando a gente começa a falar de Anthurium híbrido, o olho tem que apurar e refinar um pouquinho mais. Esse caso aqui é meio que emblemático. Veitch com Dorayaki. O Veitch aqui é muito visível. E o Dorayaki, talvez pelo formato da folha um pouco mais arredondada. Embora, muito possivelmente, se a gente cruzasse aqui um Veitch com Crystallinum, ou até mesmo com Magnificum, tende a sair mais ou menos parecido com isso aqui, tá certo? É uma tendência. A gente tem que fazer testes,
Lembrando que híbridos geram aí linhagens cujos indivíduos podem sair muito diferentões. E é às vezes na ocorrência aleatória que nessa primeira geração de híbridos possa surgir alguma coisa muito diferente que, enfim, depois de um tempo aí de reprodução, aponte para uma breed, para uma linhagem. Então, assim, a gente tem aqui ocorrências de híbridos já criados pelo homem, não são híbridos naturais, como o Jerry Horn, como o próprio Philodendron joepi, e tem essa ocorrência também de uma galera no Brasil já produzindo seus híbridos por aqui. Citei recentemente lá no Instagram que pelo menos uns 2 colecionadores aí fizeram o híbrido do Forget, do Anthurium Forget, com Anthurium luxurians, numa média está em fase de plântula. A Carol da Maria Jungle vendeu aí um indivíduo deste cara já mais estruturado, mais adulto, e enfim, exemplos como esse do Cássio, da Urbana Saltu, do Plantas na Sala, dos colecionadores que fizeram o híbrido do Forget com Anthurium luxurians, correspondem a exemplos dessa influência forte, necessária, inevitável dos colecionadores neste novo movimento que inclusive é mundial e que inclusive graças aos colecionadores brasileiros está lá meio que alinhado nesse movimento quase que ao mesmo tempo, com alguns meses, com um ano de atraso talvez, mas estamos lá correndo atrás. Para ilustrar com um híbrido brasileiro aqui na minha florestinha, criado pelo Rei Anthurium, o Júnior, eu tenho esse indivíduo aqui bem bonitinho, que aparentemente está nascendo com uma seleção aqui, com uma característica bem distinta, bem interessante. Trata-se aqui de um híbrido do Anthurium portilloy, provavelmente um híbrido portilloy, ou a gente pode chamar aí de Anthurium portilloy CRA, ou a gente pode até chamar aí de Anthurium portilloy Rei Anthurium, por exemplo, com Crystallinum, tá? Isso aqui já é um híbrido, e talvez seja híbrido de 3 espécies e não mais de 2 apenas. Este indivíduo aqui já é uma produção totalmente nacional, com base numa espécie aí que tem portilloy. Este carinha aqui, embora não demonstre exatamente o que eu vou dizer, é o Anthurium crystallinum, que o Rei Anthurium chama de peltado, Anthurium crystallinum peltado. Este cara aqui, devido à sua mutação, devido às suas características muito específicas, que depois de um tempinho aqui, essas lâminas foliares vão ficar meio cônicas, os sinos vai desaparecer, os lobos vão se juntar aqui e vai ficar uma coisa meio ondulada. E eu já mostrei em episódio anterior a planta matriz. Esse cara aqui pode ser tratada como uma breed já. Por quê? Principalmente porque os cortes da matriz se mantêm estável, as novas gemas foliares vão nascer depois de um tempo com a característica de peltado, como ele chama, e os filhotes, as gerações a partir de frutos, também estão herdando todos essa característica. Começa assim cordatinho, comum, como Anthurium crystallinum. Contudo, todos os frutos vão se tornar aqui indivíduos que depois de um tempo vai peltar da maneira como esta foto aqui. Extraí aí, Júnior, uma fotinho do seu Instagram, com licença, só para ilustrar o caso aqui. Esse cara aqui, como a partir de corte e também os frutos permanece, é uma breed. É uma breed, muito possivelmente a partir de uma mutação. A estabilidade, sim, a gente precisa ver se um híbrido muito específico, muito característico, vai permanecer estável a partir de corte pelo menos. No caso Delta Force, somente corte. E na minha visão, na visão inclusive geral aí da população de colecionadores, o Delta Force é uma breed única, exclusiva. Assim como eu trouxe recentemente o King of Spades, a partir de cortes, a partir de infrutescência, você vai poder ter pequenas, ligeiras alterações genéticas ou fenotípicas, mas é tudo King of Spades, assim como todos esses caras aqui são o Anthurium crystallinum peltado, conforme o Rei Anthurium tem nomeado.
tá certo? Só que é uma breed, é nacional e a origem em si é meio que desconhecida aí. O que caracteriza uma breed em relação a um híbrido? A breed necessariamente tem mistura aí de espécies? Em geral, sim. O King of Spades dá para dizer que é uma mistura aí de espécies. Não se sabe exatamente quais delas. Mas o que realmente caracteriza uma linhagem, uma breed de um híbrido mais comum, são as distinções morfológicas, o cara fica bem único, bem específico, e a estabilidade a partir de reprodução, seja de corte apenas, seja de fruto, seja de ambos. Afortunadamente, pode surgir uma breed a partir de uma primeira geração de frutos, um carinha lá pipoca, diferentão como o Delta Force, ou se produz breeds a partir de seleção geracional. Você vai separando geração por geração, transformando em matriz, gerando fruto daquele indivíduo separado e assim sucessivamente, como um carinha aí que eu posso trazer depois, que é o Anthurium SKG Grey. Ele é uma breed geracional aí, de separação do Crystallinum com o Magnificum, assim como o Red Crystallinum, assim como o Anthurium micheli. Os produtores que foram separando esses cultivares eram amigos e tal, como eu já comentei também, trocavam inclusive matrizes, trocavam pólen, para depois de algumas gerações surgirem o SKG Grey, o Silver, o Red Crystallinum, o micheli e assim por diante. E agora, para esclarecer um pouquinho mais sobre ecótipo, que é uma terminologia mais atual, bem atual, que envolve aí pesquisadores americanos como Jay Vanini e Rory Antolak. Não sei se necessariamente eles são americanos, mas eles fazem muito sucesso num contexto estadunidense. Então, por exemplo, aqui, este cara é possivelmente o ecótipo do Anthurium papillilaminum, cujo ecótipo aqui é nomeado como RA5. E veja só, Guilherme da Tropicália, a folha nova está vindo menos arredondada, contudo, os lobos, o sino está bem esmagadinho assim, bem próximo, tá? Eu tenho uma foto aqui do RA5 um pouco mais desenvolvido, ó. Se vocês compararem, tá seguindo mais ou menos esse jogo, inclusive as nervuras, né? Essas nervuras bem caídas assim. Então, a folha inicial é bem arredondada, lembra um papillilaminum doraiaque, assim com formato meio de doraiaque, tá certo? Só que, à medida que o RA5 vai ficando mais adulto, dá uma leve alongada, mantém-se o que? Os lobos grudadinhos, os sinos esmagados, assim. Ecótipo é super legal como variedade em si para coleção. Não vejo como nada absurdo a gente poder colecionar ecótipos. Em outros tempos eu sugeri aí que existem colecionadores que podem se prender, se relacionar com variedades de Pedatum, por exemplo, ou até mesmo de Bipenifolium, ou até mesmo de supostamente Longilobatum. Eu pelo menos aí tenho algumas variedades SP ou híbridas de Philodendron que lembram Bipenifolium, Longilobatum, Jerry Horn, e são possivelmente variedades ecotípicas ou espécies ainda não descritas, ou híbridos. Contudo, em termos de processo, nesta nova tendência de híbridos, os ecótipos do Anthurium papillilaminum, por exemplo, são utilizados principalmente como matéria-prima, como instrumento, como pincelzinho aí de Photoshop, para fazer híbridos numa vertente específica que é dos aveludados pretos, por exemplo, tá? Então estou falando aí que existe um extrato, um subtema de híbridos aveludados pretos que é da hora e o povo tá curtindo e tudo mais. Inclusive nos Estados Unidos é um pouco mais difícil encontrar ecótipo puro. E esse é um tipo de conteúdo muito trocado com a Thaisa da Devir Planta. Os ecótipos são difíceis de encontrar nos Estados Unidos porque eles são instrumentos, são ferramentas. É um botãozinho lá do Photoshop para criar híbridos e não para ser necessariamente vendido, tá certo? Outro exemplo aqui a vocês para a gente ir entendendo melhor esse rolê de híbridos, de linhagens.
e de ecótipos. É possível fazer o quê? Híbridos entre ecótipos, tá certo? Como é o exemplo aqui do RA8 com RA5. Ou seja, é este carinha aqui potencial. Vejam a cor da lâmina foliar nova. RA5 com RA8, que eu não tenho referência. Como eu disse, é algo muito novo e nem no Google tem foto do RA8 puro, por exemplo. Mas, ó, com essa comparação aqui, a gente já nota que o RA8 aqui neste cara, que é um híbrido de ecótipos, é muito influente, tá certo? Olha a diferença da cor da lâmina foliar e até mesmo do formato. Enquanto os lobos desse cara estão se cruzando, desse cara é mais abertinho já, o sinus existe aqui, não é grudado, não é encavalado. E olha a cor, evidentemente diferente da lâmina foliar em desenvolvimento. Tons vermelhos, segundo o norte-americano ou estadunidense, melhor dizendo, é também tendência forte, assim como o preto. Valorizando aqui um pouco o nosso produto interno bruto. Existem híbridos aí meio que exclusivos, meio que nem indonésios ou estadunidenses comentaram, que são meio escondidos aí? Sim, eu chamaria até de Anthurium Tropicam 01, para juntar Tropicalia e Antônio. A gente tem aqui o Subsignatum matriz com Magnificum. Olha só que planta interessante. Olha que verde bacana. Um verde bem escuro, formato bem legal. Em breve aí, se já não estiver sendo disseminado pelo Guilherme, esse aqui é um híbrido, por enquanto. Não dá para tratar exatamente como uma breed, tá certo? Mas ele tem aí pelo menos uns 6, 7 indivíduos com essas características de um cruzamento meio raro, que é o Anthurium subsignatum com o Anthurium magnificum, tá certo? Por enquanto, neste tamanho, o pecíolo se mantém cilíndrico, tá? A tendência, como tem magnificum aqui, é minimamente ficar em D, no formato D, então dá para saber aqui que o indivíduo é bastante juvenil. Mesmo assim, olha só que folha interessante a gente tem aqui. Isso aqui, de certa forma, é um ato de valorização do nosso produto interno bruto, Anthurium Tropicam 01, supostamente. Guilherme precisa criar esse nome aí, o Antônio também. E desse cara, além de híbrido em si, a partir de inflorescências aqui, a gente pode criar híbrido de híbrido, juntar uma terceira espécie, uma quarta espécie, uma quinta espécie, e aí ir gerando novidades e com uma influência também da aleatoriedade natural da coisa, pintar um indivíduo muito diferentão aí. Por isso eu falo, quanto mais pessoas estiverem envolvidas neste contexto de produção, e aí os colecionadores são inevitáveis, nós somos mãos para essa produção de frutos e tal, maior a chance de surgir alguma coisa bem diferente no Brasil, se nivelando a Delta Force e King of Spades, por exemplo. Subsignatum X Magnificum. Outro subtema, outra característica interessante neste contexto de híbridos, ecótipos, linhagens, é que a gente vai notar que algumas espécies têm a genética muito forte. Ou seja, independentemente aí da cruza possível, o cara vai predominar nos filhos, na geração aí dos frutos. Como é o exemplo do Anthurium luxurians. Esse cara aqui, ó, é o Anthurium crystallinum, matriz, com o luxurians. Recentemente a Maju postou aí o Forget com luxurians, tirando um pouco a cor da folha. Esse cara aqui é muito interessante, o cristalino com o luxurians, a lâmina foliar fica num tom laranja, num tom cobre. Laranja, melhor dizendo. É um laranjão muito legal. Aqui ele já está na fase mais final de formação, está ficando verde. Mas durante todo o processo da formação foliar, você vai se admirando com tons de laranja muito predominante assim.
E no final, a gente nota o Luxurians aqui gritando, né? Ele é bem presente assim, num formato de Anthurium Crystallinum. Existem alguns colecionadores que pegam Luxurians e vai hibridizando com o que dá. E ele gosta exatamente dessa vertente de criar manifestos diferentes aí do Luxurians com outras espécies. E para fechamento do episódio, eu vou falar um pouco de valores agora. Não valores monetários, seja a partir de dólar ou de realidade nacional e todo o contexto que o Brasil passa hoje em termos econômicos. Eu vou falar do valor cultural. Os híbridos são muito legais, tem aí uma forte tendência da gente misturar espécies de domínio internacional, de reputação internacional, como um Papililaminum, como uma espécie nativa, cruzamento entre nativas muito específicas no Brasil, que até os gringos têm mais dificuldade de acesso ainda hoje. Isso tem um belo chão para a gente desenvolver, nós colecionadores também e principalmente. Porém, de todos os carinhas que eu mostrei hoje, em termos de valor de patrimônio, em termos de valor cultural, este carinha aqui, que é o Anthurium Crystallinum peltado, esse é o cara mais interessante. Como indivíduo em si, e diante dessa mutação genética que ele tem, não ainda nesse tamanho, não perceptível nesse tamanho, mas diante dessa característica que ele tem de ser peltado, de inclusive ter uma auréola aqui, ó, rosada, que lembra o Ricardoi. Isso aqui não é comum em Anthurium, e são esses detalhes que a gente começa a entrar. Este carinha aqui para mim é o mais importante, culturalmente falando, nesta progressão dos indivíduos híbridos, das mutações, das breeds, dos ecótipos e tudo mais, tá certo? Isso aqui é produto interno bruto. Não se vê por aí facilmente um Anthurium Crystallinum peltado. Esse carinha pode ser instrumento, pincelzinho, botãozinho do Photoshop, importante, interessante aí para trazer os híbridos mais exclusivos brasileiros que vão sim, no final, potencialmente arregalar os olhos também dos colecionadores do mundo, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Mais algumas ideias, mais alguns temas, mais alguns conceitos, mais alguns subtemas para orientá-los, vocês aí todos, colecionadores, do que é esse rolê de híbridos, ecótipos e linhagens /breeds. Até a próxima, meus queridos plantoides!